Olá, candidato, seja bem-vindo ao CPTEC. Eu sou o professor Luiz Antônio e nessa continuação de estatística nós vamos ver hoje alguns tipos de gráficos que podem aparecer na sua prova. O primeiro gráfico que eu vou mostrar para você é o gráfico que é chamado gráfico de barras. Essas barras elas podem ser verticais ou elas podem ser horizontais. Nesse tipo de gráfico, as frequências simples elas são colocadas em barras, como o próprio nome já está dizendo. Então, o primeiro exemplo aqui para você, ó, nesse gráfico aqui, cuja variável ou objeto de estudo são as preferências por modalidades esportivas de alguns alunos, não é? Observe que as modalidades esportivas, o futebol, a natação, o vôlei e o basquete, tá vendo? Foram disponibilizados em barras aqui, ó, nesse caso aqui em barras verticais. E observe que o tamanho de cada barra é proporcional à frequência simples de cada esporte, né? Então, aqui nós temos 8 alunos que curtem mais futebol, então, claro, a barra que representa o número 8 é maior porque é a maior quantidade, tá bom? A frequência simples dos alunos que curtem vôlei são 4. E a frequência simples dos alunos que curtem basquete também 4, por isso as duas barras também têm aqui o mesmo tamanho. É muito importante observar isso. E claro, como eu falei, essas barras aqui elas também poderiam vir na horizontal, tá bom? A gente poderia colocar aqui, ó, uma barrinha para natação, a barrinha para o futebol, que é a maior, aí o do vôlei e do basquete teriam o mesmo tamanho aqui, e aqui observe que temos aqui dois esportes aqui, que é peteca e o handball, tá vendo? Que são os menos preferidos, as duas modalidades menos preferidas aí desse grupo de alunos, ok? Então, é importante observar, né, repito, que as barras elas podem vir na vertical ou elas podem vir na horizontal. Um outro tipo de gráfico que pode aparecer muito, né, muito comum, é o gráfico de setores. No gráfico de setores, o círculo ele é dividido em setores circulares e as frequências simples são proporcionais aos ângulos centrais de cada setor. Um exemplo para você entender melhor, gráfico de setores, tá bom? Tá aqui. Uma pesquisa foi realizada com 300 jovens de uma escola e cada um deles deveria indicar o seu esporte favorito. O gráfico de setores a seguir mostra os resultados obtidos. A quantidade N de jovens que tem o basquete como esporte favorito está representada por um setor de 90 graus. Então é muito importante você observar isso, que no gráfico aqui ó, nós temos um setor circular que é representado por um setor de 90 graus. Tá vendo? Que é exatamente o esporte basquete. Então o basquetebol, ele representa um setor circular cujo ângulo central é 90 graus, tá bom? Como um círculo completo ele tem 360 graus, pessoal, é muito natural a gente perceber que o basquete ele ocupa um quarto do círculo, não é verdade? Porque 90 graus equivale a um quarto de 360 graus. Então, a frequência relativa dos alunos que curtem basquete é fácil a gente observar que é equivalente a 25%. Por quê? Porque a fração 1 quarto ela é uma fração equivalente ao percentual 25%. Então, o gráfico de setores aparece muito em prova, é importante você observar isso, tá bom? No gráfico que nós temos aqui, é interessante também observar que o esporte mais preferido desse grupo de 300 jovens é o futebol. Tá aqui, porque é o setor circular que ocupa a maior região do nosso círculo, beleza? Um outro tipo de gráfico, o gráfico de linhas ou gráfico poligonal. Alguns autores usam o nome gráfico de linhas, outros autores usam o nome gráfico poligonal. O gráfico de linhas é uma linha poligonal que liga os valores das frequências simples. Então, um exemplo para você entender melhor isso daí, tá bom? Nesse gráfico aqui, nós temos
a produção do estado de São Paulo em milhares de toneladas de um determinado produto agrícola, tá bom? Entre os anos de 2012 e 2016. Então, observe que no ano de 2013, por exemplo, a produção foi de 84 mil toneladas. No ano de 2014, a frequência simples ou frequência absoluta, ou seja, a produção foi de 86 mil toneladas. Em 2015 aqui teve uma queda, é importante você observar que a produção caiu, foi para 82 mil toneladas. Em 2016 aumentou de novo, voltou lá para 84 mil toneladas. Então o gráfico de linhas também pode aparecer na sua prova, é importante você também conhecer o gráfico de linhas. O gráfico histograma, chamado de histograma, ele é semelhante ao gráfico de barras, tá bom? As frequências simples são agrupadas em classes de intervalos. Eu vou mostrar para você nesse exemplo que você está vendo aí na sua tela. O gráfico mostra o consumo médio de gasolina em quilômetros por litro dos veículos de uma revendedora de automóveis. Então você observe que ele é muito parecido com o gráfico de barras, porém, nós aqui no eixo horizontal, nós temos intervalos para o consumo, tá bom? Ou seja, de 6 a 8 quilômetros por litro, nós temos 6 veículos. Então é importante você observar que as frequências simples estão aqui, é o número de veículos, tá legal? E essas barras aqui que você está vendo, na verdade são intervalos, não temos valores exatos. Não significa que os 6 veículos têm um consumo de 6 quilômetros por litro, tá bom? Pode ter 6,5, pode ter 7, existe uma variação, não tem como a gente afirmar com clareza quantos são os veículos, por exemplo, que têm um consumo de 6,5 km por litro. Então, nós temos intervalos. É importante destacar também que esse gráfico, né, que é chamado de histograma, ele também pode ser transformado, os valores desse gráfico também podem ser transformados numa tabela de distribuição de classes, onde na primeira coluna nós podemos colocar o consumo dos veículos e na segunda coluna nós podemos colocar a frequência simples. A nossa primeira classe, o consumo é de 6 a 8 km por litro, a segunda de 8 a 10, a terceira de 10 a 12 e assim sucessivamente. Na coluna das frequências simples nós iríamos colocar as quantidades de veículos, 6, 10, de 10 a 12 km por litro, 12 veículos, de 12 a 14 km por litro, 14 veículos, e de 14 a 16 km por litro, 8 veículos. Então é isso. Então todo histograma ele pode ser transformado numa tabela de distribuição de frequências, ou seja, distribuição de classes. É muito tranquilo construir essa tabela aqui. Alguns exercícios, né, de livro ou prova pode pedir para você construir isso daí, tá bom? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e bons estudos!